do André que acalenta, né? É uma fala que traz um conforto para o coração. Eu já passei por essa fase do luto. E é uma tristeza que tem nome. A tristeza, né, dele se chama Samuel, mas ao mesmo tempo é a alegria de saber que ele esteve ali com eles. Para Carolina, o momento está muito difícil para ela e para a família, sabe? Eu estou dizendo o nome dela aqui, mas é o seu nome que também está aqui conosco, porque eu sei que de repente você está passando por esse momento. Porque é uma dor impossível de mensurar, né? Como é que a gente lida com ela? Aí nós convidamos a psicóloga Letícia Perfeito. Ela está com a gente via remota. Oi, Letícia, obrigada por participar com a gente. E ela trabalha muito essa questão do luto. E para começar essa conversa, Letícia, eu quero reforçar aqui a frase do André, que você acompanhou a história, né? O pai do Samuel. É preciso deixar a dor doer. É uma dor tão forte que às vezes a gente tem medo de se entregar a ela, né? Por quê? Bom dia e obrigada mais uma vez. Bom dia, Mônica. Bom dia para todo mundo. Lindo esse relato do André. Quando a gente fala de dor, muitas vezes a gente está tão automático na correria, no dia a dia, que nem sempre a gente para se deixar estar vulnerável, né? E o luto, querendo ou não, ele escancara essa nossa necessidade de, às vezes, se deixar fragilizar, né? O luto gera essa dor de ausência. É como se as nossas emoções, de um dia para o outro, ficassem sem teto, elas fossem despejadas por esse algo, esse alguém. E a gente precisa passar por esse processo de tentar encontrar uma nova casa para elas, né? Uhum. E aí, no caso, é isso que você falou, os sentimentos, eles vão, é como se fosse uma grande ventania desses sentimentos que essa ausência traz. E aí, a Carolina, no caso, ela está com medo de entrar até numa depressão. A gente corre esse risco, como o André falou, nós temos fases do luto e é diferente para cada pessoa. Então, acho que é importante dizer que o luto, acima de tudo, ele não tem uma regra, tá? Não tem um certo, não tem um errado. O luto nada mais é do que um reflexo da capacidade pessoal de cada um de lidar com a própria fragilidade. É natural sentir medo, é natural sentir raiva, é natural sentir tristeza e principalmente é natural sentir angústia. São os 5 estágios, né, que até são famosos do luto, que não necessariamente são uma regra e nem precisam seguir uma ordem, né? A gente conhece os estágios de negação, de raiva, de negociação. Tem o estágio depressivo, né, que é o estágio em que a gente se conecta com a nossa tristeza. E muitas vezes, para a gente chegar nesse estágio mais depressivo, que não é um transtorno de depressão, é só um estágio mais depressivo, a gente às vezes precisa de um tempinho, né, de negação, de raiva, de tentar negociar isso que aconteceu na nossa cabeça, para depois que a gente conseguir ferramenta para se conectar com a nossa tristeza, a gente conseguir passar pela fase de aceitação. O luto, ele funciona em 2 polos. A gente sabe que o luto está funcionando quando a gente sai entre o polo que a gente está aqui de uma renegociação, né? Então é um momento em que às vezes você fica feliz e você fica culpado porque você está se sentindo feliz, porque sua vida está seguindo em frente, mas ao mesmo tempo você também vai e fica oscilando para o momento de perda, né? Ficar revendo a foto, lembrando do momento, lembrando do que foi perdido. Então você fica oscilando entre esses 2 polos. Se tem oscilação, é um luto saudável. E aí eu fico pensando, o André também falou sobre essa questão da rede de apoio. E eu me lembro da minha rede de apoio quando, né, meus avós, o meu pai, que foi uma dor profunda, foi embora, aí a família do André, né? E aí eu fico pensando nessa rede de apoio que se faz muito importante até na hora de falar, de trazer uma palavra para a gente, porque muitos de nós queremos isso, trazer uma palavra que traz conforto, né, Letícia? É preciso também uma certa cautela nisso, porque eu me lembro que eu escutei assim, você precisa ser forte. Como que eu vou ser forte naquele momento em que meu chão abriu? Então, essa rede de apoio também precisa entender um pouquinho? Com certeza. Eu acho que acima de tudo, né, quando a gente está falando de luta, a gente está falando sobre humanizar, dialogar com esse pensamento que às vezes vem de culpa, de tristeza, lembrar a pessoa que ela está fazendo o melhor que ela pode, né? Aceitar o luto é um processo que exige vários passos, um dia de cada vez. O não se isolar é muito importante. Contar com a rede de apoio, contar com uma rede profissional, se necessário. E muitas vezes a gente subestima o poder da escuta, né? Quando a gente vê alguém passando por um momento de dor, às vezes nosso primeiro instinto é falar, tentar tampar esse buraquinho que a pessoa está sentindo. Mas, na verdade, às vezes o que a pessoa tá precisando é só um ombro, né? Saber que ela tá ali, saber que ela não tá sozinha. Às vezes a gente não tá escutando, às vezes a gente tá esperando pra falar.
ficar dando conselho, dando pitaco, por mais que seja com boa intenção, né? É E verdade. acho que é um momento em que a gente precisa dar apoio, né? Ouvindo, mesmo que seja em silêncio, incentivando atividades novas, propor programas diferentes, e principalmente propor a pessoa de tentar canalizar essa energia do luto para alguma coisa, que nem até o André estava fazendo, né? Começando esse programa novo e tudo mais. O luto é a maior fase de potencial criativo que a gente tem, porque a gente precisa reorganizar nossas emoções, colocar a energia em outro lugar. É interessante isso, porque parece não admissível pela questão da tristeza que a gente sente, né? Mas de trazer isso. E aí eu me lembro, claro que nós somos, né, juntos ali, feito balaio de gato em família, né? A gente está sempre junto, a gente gosta de pegar, a gente gosta de abraçar. E aí como é que fica a relação, por exemplo, de buscar os objetos daquela pessoa, ou de doar os objetos, de se apegar àquela questão palpável dos objetos da pessoa, seja a roupa, seja a máquina fotográfica, seja, enfim. Como é que lidamos com isso, com o que ficou? Uhum. Acho que quando a gente tem esse movimento de se apegar com aquilo que ficou, é um momento de negação, né? Não É, deixa de não ser a é? gente falando, não, essa pessoa não foi embora, ela ainda tá aqui. A gente está transferindo essas emoções que ficaram sem teto para esse objeto que um dia foi desse alguém. Então é a nossa forma de começar a ingressar nesse processo de luto, né? Tentar Aham. admitir que essa pessoa não tá mais ali, mesmo que você ainda dependa daquele objeto para te lembrar disso. E Uhum. com o tempo, o ideal é que consiga acontecer, né, esse desapego no sentido de uma aceitação, de essa pessoa fisicamente não tá mais aqui, e eu Uhum. preciso encontrar um lar para essas emoções, né, mesmo que fiquem nas minhas memórias. Uhum. E aí, alguns sentimentos vêm. O pânico nesta fase do luto, aquela questão do pânico, né? A crise de pânico. É normal também, Letícia? Quando a gente fala sobre crise de pânico, a gente está falando sobre uma ansiedade muito aguda, né? Entendo. A ansiedade ela vem como uma reação de alerta, né? De perigo, como se você estivesse sendo atacado. E pode ser que aconteça, né? Pode ser que o luto para você, essa dor, ela gera essa sensação de que você está sendo atacado. Né? Uma coisa é você conseguir monitorar isso, saber pedir ajuda profissional se for uma coisa que está te gerando sofrimento e que você não está conseguindo lidar sozinho. E aí é preciso buscar ajuda, né? Sim, exatamente. E também dá para pedir ajuda em situações em que o luto não passa, né? Porque tem vezes que a gente parece que não sai das fases, né? É o que a Uhum. gente chama até de luto complicado. E esse exige ajuda profissional. Porque é um momento em que a pessoa tá ali travada, ela não consegue passar por algum estágio, alguma coisa, tem alguma coisa ali que ela não tá conseguindo dar sentido sozinha. E aí, com certeza, é necessário pedir ajuda profissional. Para a gente fechar, e as crianças? Como ajudar nesse momento? Porque elas não entendem ainda, né? Uhum. Acho que quando a gente fala sobre crianças, a gente subestima, na verdade, É, né? a capacidade delas de compreender muita coisa. E para falar sobre luto, a gente precisa falar sobre educação emocional, né? Deixar claro para a criança que tá tudo bem, o que ela tá sentindo, explicar para ela o que ela tá sentindo, ajudar ela a acolher o que ela tá sentindo, nomear as emoções. Não só as crianças, mas muito adulto por aí, né, que não teve chance de passar por esse processo. É. A Malvina, o pessoal está comentando aqui da nossa conversa, e a Malvina trouxe uma questão que eu gostaria também de fechar. A fé, independentemente, né, daquilo que eu acredito, naquilo que eu acredito, ajuda também nesse momento? E essas fases, porque às vezes tem a briga, né? A briga com esse Deus, esse ser maior que a gente acredita, Letícia. Uhum. É natural que quem tem a fé nesse momento tem esse momento de briga, e é mais um reflexo da negação, né? De como Exato. assim esse Deus fez isso comigo, né? É. Então faz parte da questão do luto. E a fé, né, com certeza ela ajuda nessa questão, no sentido de representar uma esperança, representar um propósito. Quem se conecta com isso tem nos conectado na essência, então acaba sendo um pilar muito importante para a pessoa conseguir acessar, vai sempre estar ali sólido, né? Assim como vários outros pilares sólidos que a pessoa pode acessar nesse momento de luto. Eu tenho aqui, só para para trazer para você, o Leonardo que me mandou aqui é uma mensagem, acho que é o Leonardo. Luta é uma coisa muito difícil, eu já passei por isso. Ah, não, é a mãe dele, eu acho. A mãe dele, né, perdeu um filho de 19 anos, tem 11 anos que ele se foi. E ela até hoje sofre.
e o apoio da família, dos amigos ajuda muito. Ela gosta de estar olhando para as fotos. Os 2 outros filhos, né? Ela está ali com eles e tudo, mas ela gosta de ver as fotos. Tudo bem? Até hoje, né? Os 11 anos ali, olhar as fotos, isso pode fazer bem? Me Eu mandou acho um que é muito monte de fotos. subjetivo, né? Se gera sofrimento, é importante a pessoa pensar o quanto que esse sofrimento para mim tá ok e o quanto que esse sofrimento é algo que eu posso trabalhar para não sentir mais. Até porque muitas vezes o que acontece no processo de luto é a gente se apega no sofrimento, porque o sofrimento ainda é um jeitinho nosso de não deixar a pessoa ir embora. Mas existem outras maneiras mais saudáveis de conseguir deixar se deixar sentir essa presença da pessoa que se foi, sem que isso gere tanto sofrimento, né? O luto, ele deixa feridas, mas essas feridas, elas não precisam estar abertas, né? Essas feridas, elas podem doer, mas elas não precisam ficar infeccionadas, né, o tempo todo. Exatamente. Letícia, muito obrigada pela sua leveza, pela forma que você trouxe este que é um tema, né, tão difícil, e espero você outras vezes aqui no Manhã Total, tá? Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Letícia Perfeito, psicóloga, especialista em luto, conversando conosco.